As ações do Bradesco estão literalmente desabando, olha isso daqui. Desde o início de 2024 a gente vê as ações saindo de R$15 para R$12,50. Uma queda aqui absurda que chega a quase 20% nesse pequeno período de tempo, poucas semanas, né? E a gente ainda deve ver as ações do Bradesco caindo amanhã. Que na verdade para você é hoje, estou gravando esse vídeo no dia 13 de fevereiro, terça-feira, e você vai assistir ele quarta-feira, dia 14, à tardinha, dali para frente, né? Mas por que eu digo que deve cair, ou já deve ter caído para você, né, no dia 14? Porque o ETF EWZ, que nada mais é do que o índice Bovespa negociado na Bolsa de Valores de Nova York, está caindo 3,39%. E hoje o mercado está fechado no Brasil, terça-feira, né? Então na quarta-feira é normal ter um reajuste. Isso está acontecendo por conta de dados divulgados da inflação americana acima do esperado, né? E a gente está tendo essa queda nos ativos no mundo inteiro. Mas o que acontece, né? A gente vê essas ações do Bradesco caindo muito e surge a pergunta: será que vale a pena investir nas ações do Bradesco agora? Será que é melhor fugir desse negócio? É uma bomba relógio? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você a minha análise pessoal, individual, particular. Não é uma recomendação para você, mas eu vou mostrar o que eu estou fazendo e por que eu estou tomando essa minha decisão. E com base nisso você pode usar isso como um insumo para tomar suas próprias decisões de investimento. Então eu vou te dizer se vale a pena ou não, se eu estou investindo ou não, se é melhor fugir desse negócio, se faz sentido para todo mundo, se é só para algumas pessoas, depende do seu perfil ou não. Tudo isso você vai ver nesse vídeo. Só antes de a gente começar esse vídeo eu quero saber de você. Manda aqui embaixo nos comentários. Você investe nas ações do Bradesco hoje, sim ou não, e por quê? Me diz aí, se você não investe, me diz o por quê, tá? E se você já acompanha os conteúdos por aqui, toque embaixo em gostei, porque isso ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas e assim a gente consiga ajudar mais gente. Então vamos lá. Talvez você saiba, talvez não, mas no início de 2023 eu gravei este vídeo, dia 22 de fevereiro de 2023, eu gravei este vídeo. Alerta, ação barata, segura e muito lucrativa, uma das maiores oportunidades da Bolsa de Valores, né? Se a gente for pegar aqui o dia 22 de fevereiro de 2023, o preço dessa ação aqui do Bradesco estava na faixa aqui dos 11,25, mais ou menos, tá? Ainda não voltamos a esse patamar, a ação disparou, chegou a bater até os R$15, ainda não voltou a esse patamar, mas pode voltar, tudo bem, não tem problema. Isso aqui é uma tese de longo prazo, não uma tese de curto prazo, tá? Mas um ponto importante de destacar, tá? Rebalanceamentos, a importância de você fazer rebalanceamentos. O que é o rebalanceamento? É o ato responsável de você se desfazer um pouquinho de uma ação quando ela alcança um percentual muito grande na sua carteira e você fica muito concentrado nela. Acaba que, caso você tenha uma queda muito grande assim, ó, o que acontece? O seu patrimônio geral investido vai sofrer. Então, quando uma ação valoriza muito, então aqui valorizou 30%, um pouco mais do que isso, será que não faz sentido você vender um pouquinho daquilo para comprar algo que está mais barato, algo que é uma oportunidade maior, justamente para você não estar tão concentrado numa ação? Eu considero isso interessante você fazer de tempos em tempos. E quando uma ação corrige, quando ela cai de preço, se o valor dela está preservado, né? Ou seja, se realmente aquilo tem um potencial de rentabilidade, faz sentido você comprar mais. Então eu tenho essa conduta que particularmente eu faço a cada 3 meses, né? Você vê então que eu gravei esse vídeo em fevereiro, né? E eu costumo fazer esses rebalanceamentos no início de cada trimestre. Então janeiro, abril, julho e outubro, tá? E dá só uma olhada no que teria acontecido com você se você tivesse essa conduta dos rebalanceamentos. Olha só, digamos que você tivesse comprado dia 22 de fevereiro, e aí o que aconteceu? Bom, chegamos em abril, você não fez nada, você recém tinha comprado a ação, né? Mas você poderia até comprar um pouco mais, né? Porque o preço caiu aqui para a faixa abaixo dos R$11. 3 meses depois, quando você foi fazer o rebalanceamento, em julho, estava lá perto das máximas que alcançou naquele período recente, né? Você poderia ter vendido um pouquinho aqui. Depois despencou e lá no início de outubro também estava próximo das mínimas desse período recente, depois de uma grande queda. Então você poderia ter comprado um pouco mais. No início do ano, né, fazemos rebalanceamento, normalmente analisamos os ativos da carteira e tudo mais, você poderia ter vendido uma parte das ações do Bradesco na faixa dos R$15. Não quer dizer que você não quer mais, quer dizer que é o quê? Manejo de risco. Quer dizer que é o quê? Você evitar uma concentração excessiva numa ação. E naturalmente quando você faz isso, como as ações sobem caindo, isso é totalmente normal, você consegue até expandir a sua rentabilidade, o seu potencial de rentabilidade, você consegue expandir. E você consegue aumentar a sua renda passiva mais rápido, seus dividendos mais rápido. Por quê? Porque você aproveitou para vender um pouquinho aqui quando estava lá em cima, né? Um preço mais esticado. E com isso você focou em outras oportunidades, mas quando o preço despencou, você aproveitou para comprar muito mais oportunidade que você tem nesse momento. Então eu só queria destacar aqui, tá? Claro,
quando a gente está investindo em ações, nosso foco não é para a semana que vem, não é para o mês que vem. É com foco no longo prazo. E dependendo da ação, é um prazo maior, um prazo menor. Tá? Aqui é foco no longo prazo mesmo. Mas é muito importante você fazer os rebalanceamentos, porque isso te dá manejo de risco, controle de risco, isso aumenta o seu potencial de rentabilidade total e aumenta a velocidade do crescimento dos seus dividendos, porque você compra justamente nos momentos em que as ações estão mais baixos, os preços estão mais baixos das ações. Tá bom? E aqui a gente tem uma possível nova oportunidade. E quando a gente vai analisar os fundamentos do Bradesco, vamos tentar identificar se algo mudou de um ano para cá, né? O que a gente vê acontecendo? Abrindo aqui a ação do Bradesco especificamente, né? A gente vê aqui na ação do Bradesco, quando olha os indicadores, algo que é bizarro. O que é bizarro? Esse indicador aqui do Bradesco chamado PVP, preço em relação ao valor do patrimônio. O que significa isso? Basicamente o PVP é uma divisão, a gente pode descer aqui até tirar a prova real, do valor de mercado das ações do Bradesco, certo? De uma divisão pelo patrimônio líquido da empresa. O que é o valor de mercado? É você pegar todos as 10 bilhões de ações, multiplicar pelo preço da ação, você tem quanto vale no mercado financeiro, quanto vale na Bolsa de Valores, as ações do Bradesco. 137 bilhões e 500 aproximadamente. Tá? E você compara com quanto é realmente o patrimônio da empresa. Ou seja, pega tudo que ela tem, né? Escritórios, equipamentos, tudo de ativos que ela tem, tudo que ela tem efetivamente de bens e de direitos a receber e subtrai dali todas as dívidas. Você vai ter o quanto efetivamente essa empresa tem de patrimônio. E uma aberração é o quê? Justamente a ação do Bradesco estar com 21% de desconto em relação ao seu patrimônio. Quando que faz sentido você encontrar uma ação que tem um PVP abaixo de 1, ou seja, que o preço da ação, que o valor de mercado da empresa está menor do que o quanto vale o seu patrimônio atual? Somente se uma empresa dá prejuízo. Porque se uma empresa dá prejuízo, você pode pressupor que, já que essa empresa está dando prejuízo, o patrimônio dela vai diminuir. Porque a empresa vai precisar vender bens, vender patrimônio, para ela conseguir quitar suas dívidas. Agora, quando uma empresa dá lucro, será que faz sentido? É óbvio que não, né? Porque se a empresa dá lucro, o que vai acontecer? Ela vai pegar esse lucro, vai reinvestir para conseguir ter um patrimônio ainda maior, ou ela vai distribuir dividendos, o lucro que ela gera via dividendos. De toda forma, vai ser um crescimento patrimonial que você vai ter, seja via distribuição de dividendos, seja via o reinvestimento da empresa e a geração de lucro. E quando a gente olha o lucro que o Bradesco teve em 2023, a gente vê 13 bilhões de lucro. Inclusive pagou 9 bilhões praticamente de dividendos. Mas olha, são 13 bilhões de lucro. Aí eu quero que você pare e pense racionalmente. Faz sentido uma empresa que dá um lucro anual de 13 bilhões? 13 bilhões está valendo menos do que quanto vale o seu patrimônio. Sendo que ela distribuiu 9 bilhões de dividendos e guardou 4 bilhões no bolso dela. Não tem nexo. Ah, Vinícius, mas o lucro da empresa está caindo. A gente pode ver aqui, por exemplo, que em 2022 o lucro foi 21 bilhões. Em 2021 o lucro foi 23 bilhões. E enquanto isso, outros bancos estão com o seu lucro subindo. Será que não é um custo de oportunidade eu estar aqui? Deixa eu mostrar um dado aqui para você, ó, que vai elucidar mais isso. Então vamos pegar aqui, ó, o lucro trimestral. A gente vê, ó, o lucro 5 bilhões, depois 4 bilhões, depois 3 bilhões. Agora, no quarto trimestre 23, que não está atualizado aqui ainda, veio 2 bilhões e alguma coisa. Será que esse lucro não vai para o negativo? Certamente não, gente. A capilaridade do Bradesco ela é muito grande. E a inadimplência, né, que era um câncer assim, para a empresa, tende a cada vez ficar menor. Por quê? Justamente porque a gente está num período de queda na taxa de juros. Essa queda na taxa de juros leva mais ou menos 6 a 12 meses para impactar na realidade assim, econômica. Né? Tem vários estudos que evidenciam isso. Então é na faixa ali dos 9 meses em média. E quando que fecha 9 meses da queda na taxa de juros? Vai fechar em maio. Então ainda tem um período de tempo até lá.
né? Mas essa inadimplência parece que já atingiu o pico. Temos um desemprego muito menor hoje do que 2, 3 anos atrás. Era mais de 14%, agora é abaixo de 8% e assim por diante. Então essa fase mais negativa ficou para trás. Mas sem dúvida, eu não tenho dúvida que o Bradesco ele não se renova, ele não faz o trabalho que o Itaú faz. Não quer dizer que não vale a pena investir no Itaú, claro que vale, eu também tenho ações do Itaú, na minha avaliação vale, né? Você vai tomar a sua própria decisão. Mas são teses diferentes. Você vai olhar o preço do Itaú em relação ao quanto vale seu patrimônio, é quase 2 vezes. Então, assim, um é um ativo de qualidade e outro é um ativo que é uma pechincha, que tem uma margem de segurança muito alta. Por quê? Isso aqui, no mínimo, teria que valer uma vez o seu patrimônio. No mínimo dos mínimos. Por quê? Porque a empresa continua dando lucro. Lucro de 2,6 bilhões ao trimestre. Ah, vai diminuir para 1 bilhão ao trimestre. Tudo bem, são 4 bilhões por ano, gente. Como é que você vai vender, por exemplo, se você já tem uma ação, ou deixar de comprar, né? Algo com 20% de desconto em relação ao seu patrimônio atual, seu negócio dá 13 bilhões de lucro, 5 bilhões de lucro, 1 bendito bilhão de lucro. Você entende? Então é uma oportunidade muito grande. E tem um outro ponto na minha avaliação, tá? Tem um outro ponto que pouca gente não percebe ou não sabe. Olha aqui esse dado. Esse dado aqui, disponibilidade, é o quanto de dinheiro o banco tem em caixa. Você consegue identificar que existem mais de 250 bilhões de reais no caixa do Bradesco? Você compara Banco do Brasil, que é o segundo maior, 60. Itaú não trabalha com caixa, está sempre distribuindo, reinvestindo. Santander e assim por diante. Mas olha aqui, 250 bilhões. Se o Bradesco se quisesse reinventar, ele contrata todos os funcionários do Itaú e fica pagando com tranquilidade. Ele tem caixa para fazer o que ele quiser. Agora trocou a gestão, muita gente ficou com medo e aí o que acontece? O preço da ação desaba. E aí você pode focar e tá tudo bem, tá? É uma visão de investimento. Vou focar nas empresas que crescem, nas melhores empresas. Mas você pode pensar o seguinte, bom, eu não preciso necessariamente comprar as melhores empresas ou somente as melhores empresas. Porque eu comentei para você, eu tenho Itaú, que é o melhor banco sem dúvidas, tá? Agora, isso há muito tempo, sempre falei isso, tá? Agora, você pode comprar bem algumas coisas que estão passando por um mau momento, mas tem uma capilaridade muito grande, uma marca muito forte, e você pode comprar justamente nos momentos de maior pavor, onde as pessoas têm mais medo, porque essa queda aqui, você consegue perceber claramente que se deu com base no pânico, que se deu com base no medo de um resultado abaixo do esperado. Então, é natural a gente ver um movimento de correção mais à frente, que não sei se vai acontecer rápido, não sei se vai acontecer devagar. Ah, Vinícius, mas o Bradesco não pode quebrar? Não. Na minha visão, é muito difícil o Bradesco quebrar. Por quê? Tem 2 dados muito importantes a gente analisar a solidez de um banco, que é o índice de Basileia e o índice de imobilização. O que é o índice de Basileia e o índice de imobilização? Basileia nada mais é do que, falando de forma pouco técnica, mas muito clara, quanto por cento do total de dinheiro que o banco empresta que é patrimônio próprio e quanto que é patrimônio de terceiros. O Banco Central exige ao menos 11% de Basileia, ou seja, ao menos 11% de patrimônio próprio frente ao total de dinheiro emprestado pelo banco, né? Você está vendo um dado muito acima dos 11%. Índice de imobilização é o quanto deste patrimônio próprio do banco que é imobilizado. Como assim patrimônio imobilizado? Tem várias possibilidades, mas também por exemplo, um financiamento de imóvel, que a pessoa foi lá e não quitou o financiamento. O banco ele toma aquele imóvel. O financiamento de carro, o banco toma aquele imóvel, depois ele leiloa, ele tenta vender e tudo mais, ele tenta tornar isso líquido. Eu gosto de até 30%, tem 24,4%. Tá ok. Então, assim, o risco de solvência, de falência do Bradesco não é um risco grande, né? E você tem um banco que ainda lucra bilhões, está sendo negociado por 20% de desconto, com 20% de desconto, perdão, e tem em caixa 250 bilhões de reais. Que só isso aqui, ó, rendendo olha que loucura. Só isso aqui rendendo no investimento de renda fixa, te daria o quê? 25 bilhões. Olha que loucura. Né? Aí o banco ele pode empregar, uma coisa ou outra, enfim. Mas teria essa opção, né? Pensando aí numa faixa média de uns 10% de rentabilidade. Então, queridos, fazendo um resumo aqui, na minha visão, sim, Bradesco vale muito a pena, tá? Eu tenho ações do Bradesco, provavelmente agora no meu próximo aporte vou comprar mais ações do Bradesco, porque justamente eu foco em comprar essas ações que estão passando por um momento de
dificuldade, estão passando por um momento de pânico, estão passando por um momento de queda nas ações, porque assim eu compro mais barato. Ao invés de eu ficar sempre correndo atrás do próprio rabo, comprando aquilo que já valorizou demais e quem sabe eu tenho um potencial bem menor. Mas entendendo que isso aqui não é uma tese de crescimento. Tese de crescimento é o quê? Banco do Brasil e Itaú. Duas ações que eu tenho há muito tempo e destacava isso para vocês, tá? Isso aqui é uma tese de preço. E não tenham pressa, tá? Por que não tenham pressa? Quando a gente olha, pega como base os indicadores, é muito difícil da gente errar, né? Quem acompanha aqui há mais tempo sabe que desde 2021, desde 2022, eu martelava, falava e falava sobre as ações do Banco do Brasil. Tinha aquela tese de que os bancos digitais iam tomar o espaço dos bancões, os bancões vão acabar e tudo mais. Tudo lorota, e aí o que acontece? As ações ficaram lateralizadas, gente, por 2 anos consecutivos. A partir de 2022, o negócio começou a andar. 2023, não, já tá caro, tem muito risco, etc. O negócio andou ainda mais. Ainda mais. 2024, o que está acontecendo? O negócio está andando ainda mais. À margem, né? Depois, né, que o negócio andou em 2022, eu comecei a bater muito na tecla das ações da Sanepar, né? E aí o pessoal dizia, não, com o marco de saneamento, Sanepar vai dar errado. Enfim, toda aquela tese, né? Enquanto isso, a ação ficou estacionada. Veio 2023, olha só o que aconteceu com o Sanepar. Desabou, ficou lá embaixo por muito tempo, 2021, 2022. Quando veio 2023, o negócio disparou e agora todo mundo queria ter comprado o Sanepar. A gente vê o negócio valorizando, saindo da casa dos R$13 para quase R$6, quase dobrando de preço. Bradesco, você vai ver, a gente tem um cenário muito similar, né? Um cenário de descrença, um cenário de desconfiança. O negócio desvalorizou desde lá de trás, e aqui está nessa consolidação. Só que quando que você vai querer comprar? Quando já estiver aqui. Então cuidado com isso, quando já tiver dobrado de preço. O melhor momento de você entrar é justamente no momento que ninguém quer, no momento que o risco parece elevado demais, mas quando você se atém aos fundamentos do negócio, você consegue tomar uma decisão muito mais assertiva, tá? Espero ter colaborado com você, faça a sua análise, tome sua decisão final de investimento. Na minha visão, Bradesco vale a pena investir para qualquer pessoa, porque tem uma margem de segurança muito gorda, uma margem de segurança muito larga, você tem muito mais a ganhar do que potencial de perda aqui, já que você está comprando algo que tem um lucro bilionário por um preço menor que quanto vale o seu patrimônio atual. Se fez sentido para você, toque aqui embaixo um gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo, porque assim o nosso vídeo chega para mais pessoas e a gente consegue ajudar mais gente, tá bom? É isso, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.